Paz, queridos, tudo bem? Boa noite para todos. Vou sentar aqui o improviso, como meu pai falava. Feliz por essa oportunidade que o Senhor me concede. Todos bem? Preparados? Deus sempre tem algo para falar para nós, né? E vem falando todos esses dias, com muita propriedade, todas as pessoas que assumiram esse altar, né, transmitiram algo especial dentro desse tema que foi escolhido pelo nosso pastor, e eu tenho certeza que muito propício para esse ano, e eu também não posso fugir dele, e Deus realmente colocou, logo quando o pastor falou que a gente ia ter oportunidade de ministrar, realmente Deus colocou no meu coração uma palavra, esse Colossenses 2:7, estejamos enraizados e edificados nele. Só que, quando eu comecei a preparar essa mensagem, irmãos, eu ouvi assim vários dos ministrantes aqui, eles abrangendo todo o versículo, eu parei numa palavra que me chamou muita atenção e que eu acredito que seja quase que uma base desse versículo, uma palavra que se você não olhar para ela com carinho e não entendê-la, eu acho que, no meu entendimento, as demais coisas, elas não vão conseguir ter o efeito necessário para serem cumpridas. E a palavra que me chamou a atenção foi enraizados. É uma palavra, até estava orando ali nos dias que os ministrantes estavam falando aqui, para ninguém falar o que eu ia falar, porque o que eu ia falar depois, né, irmão? Aí você fica, Senhor, não revela o que você revelou para mim, não, Senhor. Segura esse negócio aí. E aí, a gente sempre ouve que, até mesmo em tom de brincadeira, você já deve ter ouvido falar isso, diz que é crente raiz. Você não já ouviu falar isso? Diz que é crente raiz, mas nunca leu a Bíblia toda. Diz que é crente raiz e não sabe um hino da harpa inteiro. Diz que é crente raiz e nunca foi no domingo à tarde, no sol de verão, para uma praça pregar. Mas o texto, né, que nós estamos falando isso em tom de brincadeira, mas Paulo, ele quando fala estejam enraizados, ele não está falando assim de um rótulo, ele não está falando de um título. Na verdade, Paulo, ele está falando de uma necessidade, de uma estrutura, de uma condição espiritual de cada um de nós. Eu vou repetir porque isso é muito importante você entender. Estejam enraizados é uma condição que nós, como cristãos, precisamos estar enraizados. Vou repetir, não é uma estrutura, não é uma condição espiritual, não é um fundamento que ele criou, nada disso. É uma condição que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos ter. E olhando para esse painel e buscando, eu fui buscar, né? Achei muito interessante essa imagem, quando o pastor mandou para a gente. Ela fala muito, irmãos, ela fala muito. E eu fui buscar um pouquinho de conhecimento. Quando a gente fala de raiz, a gente vai falar de quê? De árvore, né? É de árvore que a gente vai falar. A gente não vai falar de outra coisa. O que pode se referendar, o que pode expressar essa palavra de raiz, é você falar de uma árvore. E pasme você, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas eu me deparei com uma árvore. Eu vou pedir até que coloque a imagem aqui, o Caio, meu amigo. Eu me deparei com o bambu. E você vai ver por quê. É muito interessante. Para ilustrar esse texto e ilustrar essa palavra, aí talvez você me pergunte assim, mas pastor, por que o bambu? Porque eu até anotei aqui, o crescimento do bambu é um exemplo, impressionante, e é uma metáfora que nós podemos usar
para termos um entendimento de que Paulo está dizendo quando ele fala que nós devemos estar enraizados. Quando Paulo começa, porque no meu entendimento, se você não tiver enraizado, você não vai se firmar. O restante do versículo parece que não vai acontecer se você não estiver enraizado. E aí, enraizado, a gente viu tantas pessoas falando aqui com tanta propriedade sobre tantas coisas, e eu vou falar aqui com você sobre, exatamente também um pouquinho sobre isso. E eu fui buscar algumas características do bambu, irmão. É muito interessante. O bambu, ele pode chegar a 30 metros de altura. Você sabe o que são 30 metros? 30 metros é um prédio de 10 andares. Um bambu pode chegar a essa altura. E aí, ele não é rígido. Uma característica dele é que ele é flexível, como o capim. Ele é alto como uma árvore. E ele é resistente como poucas árvores. O que chamou a minha atenção quando eu fui estudar sobre o bambu foi sobre exatamente a raiz dele. E é o que eu gostaria dessa noite de me ater um pouco. A raiz do bambu, quando uma pessoa planta um bambu, um pezinho de bambu, acredite, ele leva de 3 a 5 anos para crescer. E você diz, mas pastor, ele leva de 3 a 5 anos para crescer? Sabe por quê? Porque dos 3 aos 5 anos, quer dizer, do momento que você planta até os 5 anos, ele cresce aqui embaixo. Ele cresce e se desenvolve na terra. Eu coloquei aqui, criando raízes profundas. Deus está falando com a gente. Eu gosto muito de pregar aqui, porque é um povo, com o pastor que nós temos, ou você é inteligente ou você muda de igreja. A verdade é essa. Então, assim, o público que ouve é muito inteligente. E eu sei, irmãos, que aqui dentro habita o Espírito Santo, que à medida que a gente vai falando, o Espírito fala através da minha boca, mas ele vai falar no seu ouvido também. Ele vai falando com você, ele vai dizendo, vai revelando, ele vai esmiuçando as coisas para você, vai te alertando. Não ai pastor, e tem isso, não pense que é a sua mente que está produzindo, não, é o Espírito Santo que está ministrando sobre você. O bambu, é interessante, né? Ele cria, né, uma estrutura. Quando as raízes são profundas, entenda bem, não é só profundidade. Aqui são alguns poucos bambus, só para representar, mas ele cresce lateralmente. E uma coisa me chamou muita atenção, esse crescimento lateral é para fortalecer a estrutura do bambuzal. E é uma coisa que é muito importante dentro dessa característica do bambu, é que ele não cresce sozinho, ele cresce com outros juntos. Dificilmente você vai ver um bambu só assim. Você sempre vê aquelas toceiras de bambu, sabe como é que é? Aquele grande, é isso. Ele cresce em conjunto e suas raízes se tornam uma rede que se entrelaça e cresce para todos os lados. Isso fala muito com a gente. Quando Paulo diz que nós precisamos estar enraizados, e quando o bambu é um exemplo para a gente de que ele cresce junto, que ele está, ele se amarra um com o outro. Eu vou fazer uma ilustração, você quer ver? E isso torna a gente muito mais forte. É isso que torna a igreja forte. Quando nós estamos enraizados, quando nós estamos como bambu enraizados, por isso que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor.
como um todo, que nós somos muito fortes e que nós precisamos realmente, nesse ano de 2026, o pastor está falando aqui, irmãos, cola comigo. Se ele está falando, é a sua raiz com a raiz dele, é a sua raiz com a minha raiz, com a raiz do Wander, com a raiz do pastor Célio, com a raiz da pastora Ângela, com a raiz de... E nós vamos crescer, irmãos. E aí, quando se cresce enraizado, não tem demônio no inferno, não tem nada que possa atrapalhar. Aí essa igreja se torna uma igreja triunfante. Você quer ver um exemplo? Vem cá, Wander, rapidinho. Vem aqui, meu querido, rapidinho. Mas tem que ser rápido. Vem mais uma pessoa aqui, rapidinho. Eu não vou pedir ao pastor Erickson, não, que ele é muito forte. Naldo, vem cá, por favor, querido. Desculpa, tá, Naldo? Eu usava... Você é muito forte. É porque você é muito forte. Veja só, quando a Bíblia... Fica vocês um do lado do outro aqui, por favor. Aqui, fica aqui, por favor. Só para ilustrar para vocês isso aqui, rapidamente, o que é você estar entrelaçado? Porque assim, nós podemos estar juntos. Uma coisa é estar juntos, outra coisa é estar entrelaçados. Uma coisa é você estar próximo do outro. Você quer ver? Eu próximo, eu passo aqui, ó, fácil, eu passo. Passo, tira a mão, Naldinho, deixa de fazer força também. Aqui, ó, eu passo. Vou dizer que ele é forte agora, ó, eu passo. Agora, quando eles estão entrelaçados, se abraçam. Bota uma perna do lado da outra. Tenta passar aqui para você ver. Ó, é isso. Se nós estivermos assim, juntos, unidos, fortes, entrelaçados, é isso que Paulo está dizendo, enraizados. Se nós estivermos enraizados, e eu falo aqui como pastor, um dos pastores dessa igreja, enraizados com o nosso líder. Amei quando esse pastor disse assim, irmão, você não tem, eu falava isso sempre, não tem fé, fica na minha fé, porque eu tenho fé por você e por mim. E é verdade, isso é estar entrelaçado, isso é estar junto, porque sozinho, irmãos, nós somos frágeis, mas unidos, nós somos fortes. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Unidos, nós somos fortes. Aí, irmão, aí vem uma outra parte que me chamou muito a atenção. Depois que o bambu ficou, Wander, de 3 a 5 anos, crescendo as raízes, se emaranhando nas raízes, aí ele começa a crescer. Aí você acha que vai se surpreender com o que eu vou te dizer. O bambu cresce. No período, depois desse período de 3 a 5 anos, ele chega a crescer. Escute bem o que eu vou falar. 1 metro por dia. O bambu chinês, ele cresce 1 metro, não é por semana, não é por mês, é por dia. Há especialistas que dizem que você consegue ver o crescimento dele a olho nu. Sabe por quê? Porque ele está enraizado e nada vai destruir o crescimento dele. Você já está entendendo o que Deus está falando com você? Se a gente tiver enraizado, nada vai deter a igreja de Cristo Jesus, mas nós precisamos estar enraizados. E eu vou deixar o Espírito Santo falar com você aí, porque você sabe o que é estar enraizado, você sabe o que é estar junto, você sabe o que é. Eu não gosto de usar muito essa palavra, não, que é uma palavra lá do mundo, mas você tem que estar junto e estar misturado. Uma vez eu fui pastor dentro de comunidade. Uma vez eu falei, irmão, nós precisamos estar junto e misturado. Aí, irmão, foi um comentário na favela uma semana inteira. O pastor está falando palavra de. Aí, irmão, eu cheguei na igreja e falei assim, irmão, vamos fazer um bolo aqui. Eu vou dar farinha, quem pode dar o açúcar, irmão? Eu, quem pode dar farinha? Eu. Irmão, tem como fazer um bolo sem misturar? Não, não tem. Por isso que eu falo para você que nós estamos juntos e estamos misturados. Não tem como separar a gente. Acabou a conversa. Espero isso. Deus espera isso da gente. O bambu pode crescer até 1 metro por dia. Ele cresce alto. E tem um detalhe. Ele não é rígido. Ele é flexível. Ele é flexível. Deus está falando com você já. Eu já sei.
Você precisa ser flexível. Ele se curva com o vento. Mas tem um detalhe. Dificilmente, mãe, ele quebra. Dificilmente ele... Sabe por que não quebra? Por causa da raiz. Você não vai quebrar. A minha irmã ali não quebrou. Sabe por quê? Por causa da raiz. Glória a Deus. E aí eu estava pensando nisso, meu Deus, ele é flexível. Vem o vento, vem a tempestade. E aí eu li que ele se dobra todo, ele se enverga todo na tempestade, mas não quebra. Ó, Deus falando com você de novo aí. Ele se enverga todinho, mas tem um detalhe: quando passa a tempestade, ele se ergue novamente. Isso parece muito comigo e com você, que as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas você tem raiz. Esse ano você vai dizer: Senhor, as dificuldades vão voltar a acontecer, as lutas vão vir, eu posso até envergar, mas eu não vou quebrar, porque o Senhor está comigo, o Senhor está à minha frente. Nós hoje cantamos exaltação a esse Deus poderoso, a esse Deus grandioso. Você não vai quebrar. Pastor, mas nós estamos passando uma situação difícil nesse país, pastor. As coisas estão difíceis. A economia está difícil. Tá. A gente pode dobrar, mas quebrar nós não vamos. Você, como empresário dessa igreja, você não vai quebrar. E aí, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da raiz na vida espiritual. Eu não vou sair da raiz, eu vou ficar na raiz. Porque a raiz, até isso foi falado muitas vezes aqui, a raiz alimenta, né? Ela alimenta. Pode voltar para mim, Caio, aquela outra imagem, por favor? A do nosso tema. Ó, a raiz, ela alimenta. A raiz, ela extrai do solo tudo que a árvore precisa. Por isso que eu falei no início da importância da raiz. Porque você não tem como ter o caule sem raiz. Se você tiver uma boa raiz, você vai ter um bom caule, bons galhos e bons frutos. Veja como é importante a raiz. E a raiz, na vida espiritual da gente, ela alimenta. A raiz, ela extrai água, sais minerais, os nutrientes, tudo o que a árvore precisa vem da raiz. Da mesma forma, irmão, o crente, eu e você, por favor, guarde isso. A nossa raiz, ela está, por isso que eu disse que essa imagem aqui, ela fala muito. A nossa raiz está grudada na palavra de Deus. Quem nos alimenta não é o livro, não é o horóscopo, não é você dizer, não, eu vou ler aqui para ver se hoje é dia de eu sair com que cor de blusa. Não. A nossa raiz está firmada e fincada na palavra de Deus. Sabe por quê? Nós somos tudo que ela diz que nós somos. Nós vamos chegar aonde ela diz que nós vamos chegar. Nós vamos ter aquilo que ela diz que nós teremos. Essa é a palavra que nós devemos estar enraizados. Sem raiz não há vida. Sem vida não tem fruto. A raiz, ela alimenta, a raiz, ela protege. E eu estou falando aqui, palavra de Deus. A raiz profunda, ela impede que a árvore seja arrancada. Você lembra que eu falei para você que dobra, mas não quebra?
não é arrancada, não é tirada. E uma fé enraizada na palavra de Deus protege contra uma série de situações que hoje parece que é moda, mas acontece. Nós vimos aqui a Josi falar sobre os problemas, as dificuldades emocionais. E se nós, com uma fé enraizada, nós somos protegidos, somos guardados de quedas emocionais, de escândalos. Pastor, o pastor, e aí aconteceu um negócio lá na igreja, eu vou até me desviar. Crente enraizado, irmão, não se desvia, não se afasta por causa de pessoas. Você não está aqui, não foi eu, nem foi o pastor Jason, não fomos nenhum de nós que morremos por você. Quem morreu por você foi Jesus de Nazaré, e é Ele que é digno de adoração, honra e glória. Pastor, desistências, eu vou desistir. Crente enraizado que tem fé não desiste, irmão. Não pode desistir. Eu vou falar de novo isso aqui, eu tenho que falar isso porque foi grandioso na minha vida. Quando todo mundo disse que eu ia perder o pé, essa mulher chegou para mim e disse: você não vai perder o pé. Eu peguei aquela palavrinha ali no finalzinho assim, me segurei nela, e foi essa palavra, essa fé de não desistir do poder de Deus. Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa, Ele é capaz de mudar qualquer situação, Ele é capaz de abrir mar, Ele é capaz de parar rio, Ele é capaz de derrotar o gigante, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Pastor, estou frio, sabe? E esfriei. Crente que esfria é crente que não tem raiz. Eita, pastor, se você está esfriando, irmão, vai olhar a tua raiz como é que está. É a raiz que está ruim, é a raiz que cresceu pouco, é a raiz que está desentrelaçada. Vai atrás de você se juntar, da sua raiz tomar mais força, de pegar mais nutrientes, de se esforçar mais. Aumente. E como é que eu faço isso? Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra, se dedique mais aos cultos, ouça o que o teu pastor diz. O ensinamento que sai daqui é para conduzir a tua vida. As palavras em um coração enraizado, um coração enraizado gera fé. Olha só o que eu vou te dizer: a palavra em um coração enraizado gera fé. Em um coração sem raiz gera dúvida, gera incredulidade e gera insegurança. Se você não está crendo que mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tudo que nós temos vivido hoje, é insegurança, palavras, expectativas ruins, você não pode estar inseguro, você tem que estar firmado na fé. Você precisa ter fé de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, de que uma porta pode se fechar aqui para você, mas uma outra vai se abrir lá. Por quê? Porque eu acredito, eu estou enraizado na palavra de Deus que me dá essa autoridade. E aí, irmãos, para eu começar a terminar, meu Jesus, Santo de Israel, pastor, só alterou ali? Meu Deus, eu falei já isso tudo. Mas para terminar, eu conversando com a minha esposa, ela me falou uma coisa, ela nem sabe que eu vou falar isso aqui, mas num devocional dela, ela conversou comigo, eu falei assim: é isso que eu preciso para fechar aquela mensagem. Eu me lembro da história, sabe de quê? Quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu já dei a terra para vocês, a terra é de vocês, a terra que eu preparei para vocês está pronta. Envia lá 12 homens, escolhe um de cada tribo e manda para lá.
Eu quero que eles vejam o que eu vou dar para eles. Eu quero que eles vejam tudo o que há. Ele diz o que é para fazer, o que é para ver. Aí eles passam 40 dias lá. Você conhece essa história? Quem conhece? Levanta assim a mão. Ele mandou 12 espias para a terra que Deus havia prometido ao povo que iria dar. Esses 12 homens vão lá e fazem um relatório e voltam. E quando eles voltam, 10 deles falam assim: a terra é boa, frutos maravilhosos, a terra é maravilhosa, é linda, tem de tudo, mas tem um detalhe: a terra tem gigantes, a terra tem inimigos muito mais fortes do que nós, a terra tem perigos, e nós não vamos conseguir vencer. 2 dizem assim: tem tudo isso, mas Deus já nos deu aquela terra em nossas mãos. Na visão humana, eles estavam até corretos, não estavam, pastor? Até corretos. Realmente, era a terra de Anaquim, de homens grandes, fortes, poderosos. Cidade fortificada. Cidade fortificada, não era acampamentozinho, não. Como é que ia vencer aquele povo que nem arma direito tinha? Ia vencer na visão humana. E aqui eu vou te chamar a sua atenção, na visão de quem não tem raiz. Agora escute o que eu vou dizer. Os 2, Josué e Caleb, homens que tinham raiz. Eles acreditavam. Eles dizem: vamos possuir a terra. Todos viram o mesmo cenário. Todos enfrentaram os mesmos dilemas. Todos passaram os mesmos 40 dias, mas o relatório foi diferente. Eu botei aqui: 10 disseram, não podemos. 2 disseram, certamente subiremos. Eu escrevi aqui para você: o problema não está na terra, mas nas raízes do nosso coração. Como é que está seu coração? Irmãos, eu falo para um povo que é cheio de promessas, e falo para um povo que duvida das promessas. Nós somos o povo que mais cantamos promessas, mas talvez somos o que menos vivemos as promessas, porque muitas vezes o nosso coração não está entrelaçado com o que diz a palavra de Deus. Corações enraizados manifestam a sua fé naquilo que falam. Comece a falar. Comece a dizer. Não, pastor, tudo indica de que não vai dar certo, mas eu creio no poder de Deus. Palavras deste altar, você tem recebido muitas. Você pode até ir embora, você pode até ir dizendo assim: e o problema é maior. A barreira parece intransponível, mas não é. Eu adoro dizer isso, parece que eu digo isso toda a mensagem aqui. Você luta do lado do mais forte. Você poderia ter dado um glória a Deus, irmão. Você luta do lado de quem nunca perdeu uma batalha, e não vai ser a tua que ele vai perder. Ouça bem o que eu vou te dizer agora. Ouça bem. Quem disse não podemos obter a terra, não podemos entrar na terra, morreu. Sim, pastor. Não podemos possuir a terra. Quem falou não podemos possuir a terra, morreu no deserto. E quem disse assim, vamos possuir, entrou na terra prometida. De que lado você vai estar?
De que lado você vai estar? Do lado que vai dizer assim: posso todas as coisas, eu estou lutando em quem pode tudo. Nós cantamos aqui hoje, nós podemos tudo. Aí, uma coisa que quando eu estava me preparando, veio na minha cabeça, porque muitas vezes eu quero pensar como um membro pensa. Porque a gente que é pastor aqui, a gente vem para soltar a palavra mesmo. A gente aqui é profeta. A gente recebe de Deus e solta aqui. Quando a gente chega nesse altar aqui, a nossa boca não é nossa, é de Deus. E Deus tem compromisso com quem se fala nesse altar. E aí, talvez alguém aí sentado diz assim: ah, pastor, todo ano eu ouço isso. Todo ano eu ouço que vai ser um ano de... Todos os anos eu ouço isso. E nada muda. Nada acontece. E aí, sabe o que eu vou te dizer? Não aconteceu ainda. Sabe por quê? Por causa do bambu. Ainda tem um tempo que as suas raízes estão crescendo, estão se expandindo. Talvez você está querendo alguma coisa hoje que Deus não pode te dar hoje, porque quando o vento vier vai arrancar e vai levar tudo. E com o tempo, com o passar do tempo, não foi o ano passado, pode não ser esse ano, mas o ano que vem vai. Mas também quando começar, irmão, as pessoas vão se espantar com o que Deus vai fazer através da tua vida. Ele está te preparando. Deus não se esqueceu de você. As raízes, quando elas se entrelaçam para fortalecer. E aí vão alguns conselhos para eu terminar. Fuja, corra de pessoas que não somam, que não se entrelaçam, que você quer se entrelaçar com ela na fé, e ela disse: não quero. Fuja dessas pessoas. Vou te dar um conselho que um pastor amigo meu, que eu conheço, que ele fala: até na igreja, para você sentar, você tem que escolher a pessoa que você vai sentar, porque você senta do lado de um iceberg, irmão, que você sente até frio. A pessoa não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. O pastor está aqui suando a camisa, e fala assim: dá um glória a Deus. Estou glorificando por dentro. Pastor, mas eu glorifico por dentro. O pastor falou isso aqui esses dias, irmão. Fuja dessas pessoas. A Bíblia fala: quem comigo não ajunta, espalha. Se afasta dessas pessoas. Se afasta de pessoas que nunca estão satisfeitas. Elas não vão fechar contigo. Elas sempre vão querer fazer com que a sua raiz não se entrelace com ela. E é até bom você não fazer isso, irmão. Se junte com quem diz para você assim: irmão, o negócio está ruim, está difícil, mas vai ficar bom. Está doente? Não, está doente para vir cura. Está com luta? É para Jesus resolver o problema e você poder contar o seu testemunho. Rapaz, amo conversar com o Naldo. Você nunca conversou com o Naldo? Para um dia para conversar com ele. Você fala de uma dificuldade, ele fala para você assim: mas não, isso vai ser uma coisa maravilhosa que Deus vai fazer. Eu falei: gente, esse homem vive em que planeta, Senhor? Que planeta que esse homem vive? A gente tem conversado muito esses dias. Irmãos, eu tenho observado. Você não vê o Naldo falando nada de ruim. Cola com um homem desse, gente. Vai colar com uma pessoa que para ela tudo está ruim, nada dá certo, que só conta derrota, que só conta tristeza. Não. Pessoas que só criticam, que têm dificuldade de obedecer, irmão. O abecedário do crente é obedecer. O pastor falou esses dias aqui: me escute. Para de ficar comendo comida em tudo quanto é lugar, você vai se intoxicar. Ouça a comida que sai daqui, é fresca, é preparada e é para você. Se você está aqui, você come daqui. Pessoas que resistem a um direcionamento espiritual vindo da liderança. Para eu terminar,
Só quero lembrar para você que aqueles homens, todos eles viram a mesma coisa. Todos viram os mesmos gigantes, mas nem todos tiveram a mesma fé, porque eles não estavam enraizados. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que você não seja como aqueles 10 homens que não tinham raiz. Que esse ano de 2026 você diga: Senhor, eu quero ampliar as minhas raízes. Existem pessoas dentro dessa igreja que elas ainda vão dar muito fruto. E vou dizer uma coisa para você: talvez você esteja aqui dizendo: o pastor Jason ainda não me viu, porque não é tempo dele te ver. Você está escondido debaixo da terra, crescendo as suas raízes. Vai chegar a hora que você vai crescer tanto que o pastor Jason não vai ter condição de não te ver. E aí vai chegar a tua oportunidade, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento de poder dar o fruto que essa igreja precisa. Nós estamos falando para pessoas que vão frutificar. Seja um cristão enraizado pela palavra, seja um cristão enraizado em Deus. E eu termino dizendo o que eu coloquei aqui: porque quem cria raiz no Senhor permanece, cresce. Você está aqui, você está crescendo, mas você vai frutificar e você vai transbordar. Você vai dar tanto fruto que vai transbordar. Isso será grato ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos abençoar o mês de agosto. É chamado mês do desgosto, o mês que adiam coisas, mas esse ano, o mês de agosto, irmãos, o mês de agosto. Vou contar uma notícia agora para você que eu recebi de tarde. Nem comentei com os meus pastores, nem com minha esposa, com ninguém. Vou falar agora. Recebi um recado dizendo: os advogados fizeram a minuta e vão mandar para nós, só para nós confirmarmos e assinarmos sobre o nosso. Glória do Senhor. Glória a Deus. É Ele. Vai acontecer. Vai acontecer. E o judeu corretor perguntou assim: quando é que vocês vão fazer a prece lá no terreno? Falei: quero ver outra prece daquela, como ele viu quando nós fomos lá e oramos, ainda quando tinha o prédio que caiu. Mas eu falei: nós vamos combinar, queremos ir no final de um culto desse e irmos lá para orar. Ele está esperando. Falamos de domingo, estamos vendo se conseguimos fazer num horário que quem sabe no intervalo entre a escola e o culto, mas a gente vai lá rapidinho, ora e aí voltamos. Mas vamos organizar para isso, irmãos. O tempo está firme para domingo. Ele mesmo falou: o tempo está firme domingo, não tem chuva para domingo, né? Daqui a pouco esse judeu está saltando aqui, falando em línguas, irmãos. Glória a Deus. Vamos colocar as mãos aqui sobre essa caixa. Naldo, dá lugar para mais gente botar a mão na caixa também, né, meu irmão? Falou que ele é forte, ele cobra a caixa, irmãos, é assim mesmo. Vamos orar pelo seu mês de agosto e por decisões acertadas para o mês de agosto. Firmas que estão agora se programando para abrirem ano que vem. O carro elétrico que você está programando para comprar, quem sabe vem em agosto. Acertei você aí agora? Irmãos, a gente quer ver uns carros elétricos no estacionamento da igreja esse ano. Em nome de Jesus. Se você tem um pedido para colocar ainda para esse ano, vem e coloque aqui. Traga, querida. Em nome de Jesus. Cadê o Wander já foi, né? Obrigado, querida. Estenda os irmãos para cá. Nessa oração nós vamos clamar especificamente também pelo Ângelo, que amanhã eu vou estar com ele lá com Ângelo e Carlinha, e com a Valéria, irmãos. Falei com a Valéria hoje. A Valéria está muito ruinzinha e desenganada pelos médicos, e está muito quebrada, muito quebradinha assim. E ela precisa das orações. Eu disse: hoje vamos estar orando por você. Nosso irmão Sérgio também, que não está bem, vamos clamar por ele. E pela Aldinha. A Aldinha está fazendo químio
que tá desgastando muito ela. Então ela falou, não estou aí porque eu estou cansada, a quimioterapia me derruba. Então vamos estar orando por esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, como igreja nós nos unimos, e que poder tem a tua igreja, Senhor, entrelaçados nas raízes, Senhor, raízes que ninguém vê, mas elas estão agarradas umas às outras, criando solidez, Senhor, para que a árvore cresça, rompa a terra, Senhor, e suba como um sinal, uma referência, para que as pessoas de longe possam olhar e dizer, aquele ali tem raiz, aquele é um abençoado. Pai, nós declaramos que com boas raízes entrelaçadas, nós como igreja declaramos que esses que foram citados, Senhor, oh Deus, o Ângelo, a Valéria, a Aldinha e outros, Senhor, que nós não citamos aqui, mas que o Senhor conhece, Pai, os que estão nessa caixa, clamando por saúde, clamando por um milagre, clamando por uma resposta, clamando por uma muralha que vai romper, que vai ruir, Senhor, diante dos olhos, nós viemos declarar em nome de Jesus, que os pedidos nessa caixa, Senhor, que os pedidos nessa caixa vão ser atendidos. Nós concordamos em oração, Pai, concordamos em oração, teus ministros, Senhor, concordam nisso, e nós declaramos, Senhor, respostas, como temos orado por todos os meses. Hoje clamamos pelo mês de agosto, por aqueles que aniversariam em agosto, Senhor, que novas ideias comecem a surgir de agora, novos negócios comecem a brotar de agora, Pai, em nome de Jesus. Declaramos empresários brotando esse ano aqui nessa igreja, e os que já são vão prosperar ainda mais, Senhor, novos empreendedores, Senhor, crescendo, brotando, novas ideias, Senhor, novos negócios, em nome de Jesus, para a expansão do teu reino, para o crescimento do nome de Jesus. Nós declaramos isso, agradecidos, oramos agora e para sempre, amém, amém, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Não precisa perguntar, você foi abençoado, né? Saia nesse clima, irmão, vá nesse clima. Você não pode sair daqui e perder o combustível como um carro que encheu o tanque, mas está com o tanque vazando. Aí vai vazando pelo caminho. Não, mantenha isso para te mover durante o dia. E amanhã estamos aqui às 9 da manhã em consagração, e de noite voltamos às 7h30 da noite, e sábado também às 7h30, e domingo apenas às 9h30 para a escola bíblica, e depois às 11 horas para estarmos juntos. Espero estar com documento aqui no domingo para a gente celebrar e festejar muito em nome de Jesus. Aperte a mão de umas 15 pessoas e aí despeça-se na bênção do Senhor. Vão na paz do Senhor, Deus os abençoe rica e abundantemente. Obrigado a todos que participaram para que esse culto acontecesse.